E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa estrutura que é super importante, a que transforma uma simples curiosidade em conhecimento de verdade. Vamos desvendar juntos o que é um artigo científico e por que o jeito que ele é organizado faz toda a diferença para o avanço da ciência. Bom, tudo sempre começa com uma pergunta, né? Como é que uma ideia, uma simples observação ou até um problema vira algo que outras pessoas podem usar, testar e até melhorar? Pois é, exatamente esse o desafio que o método científico ajuda a resolver. Ok, vamos lá. É fundamental a gente entender que um artigo científico não é só um documento parado, esquecido numa gaveta. Pelo contrário, ele faz parte de um diálogo, de uma conversa gigante que atravessa o tempo e o espaço. Então, o ponto principal é este aqui. Um trabalho científico é, na essência, um relato bem detalhado. Alguém observa alguma coisa, tem uma ideia, testa essa ideia e depois descreve tudo o que fez. Para quê? Para que outras pessoas possam entender, tentar fazer igual e, o mais importante, construir algo novo a partir daí. E essa ideia da conversa global é perfeita para ilustrar isso. Imagina só, um médico pesquisa um tratamento novo para uma doença. Quando ele publica o artigo, um outro profissional, lá do outro lado do mundo, pode ler, usar o que já sabe e levar aquela pesquisa para um outro nível. É assim que a ciência avança, sabe? Um passo de cada vez, um tijolinho em cima do outro. Tá, mas antes da gente se perder nos detalhes da estrutura completa, vamos focar naquilo que é indispensável. Existem três pilares que sustentam qualquer trabalho científico, não importa qual seja a área. É a base de tudo. E eles estão aqui. Primeiro, qual é a pergunta que se quer responder? O problema. Segundo, qual é a base teórica? Ou seja, quem já falou sobre isso? E terceiro, qual é o plano de ação, o método que foi usado para achar a resposta? Com essa base, qualquer ideia fica muito mais fácil de entender. Vamos olhar para o primeiro pilar. A pergunta, ou o problema da pesquisa, é o motor de tudo, é o que guia a investigação inteira. Um exemplo bem prático. Uma empresa quer entender por que as entregas vivem atrasando. Pronto, essa é a pergunta que precisa ser respondida. Olha, nenhum conhecimento surge do nada. A base teórica é a parte onde se mostra que o dever de casa foi feito. Ao citar o que outros pesquisadores já descobriram, o trabalho ganha peso, ganha credibilidade e se encaixa naquela conversa científica que a gente falou. E por fim, o método. Essa parte é literalmente a receita do bolo. Ela descreve o passo a passo de como a pesquisa foi feita. Foram usados questionários, foram feitas entrevistas, analisaram dados de um sistema. A clareza aqui é total, porque é isso que permite que outras pessoas verifiquem o estudo. Beleza. Agora que a gente já entendeu os pilares, vamos ver como eles se organizam na estrutura completa de um artigo. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Cada peça tem o seu lugar e uma função bem específica. Essa aqui é a anatomia padrão, o esqueleto do artigo. O título e o resumo são o cartão de visitas. A introdução apresenta o problema, a fundamentação e a metodologia são aqueles pilares que a gente já viu. Os resultados mostram o que foi descoberto, a conclusão amarra tudo e as referências, bom, elas listam todas as fontes consultadas. Mas olha, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Um artigo científico é bem específico, e confundir ele com outros tipos de texto é um erro super comum que pode comprometer tudo. É fundamental sacar essas diferenças. O artigo científico junta pesquisa, método e resultado de um jeito bem rigoroso. É isso que o diferencia de um texto de opinião, que é mais um eu acho. Ele também é mais complexo que um trabalho escolar e vai além de um simples relatório, que só descreve o que foi feito. E aqui estão os erros clássicos: a falta de organização, não ter um problema claro para investigar, a falta de uma base teórica sólida, misturar a opinião pessoal no meio da análise e, claro, o plágio, que é basicamente roubar o trabalho dos outros. Qualquer um desses erros pode destruir a credibilidade da pesquisa. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise e talvez fique aquela pergunta, né? Nossa, mas para que tanta regra? Por que essa estrutura toda é tão importante assim? A resposta está no impacto que ela gera. É que a importância disso vai muito além de tirar uma nota boa ou conseguir uma publicação. Seguir essa estrutura ajuda a desenvolver o pensamento crítico, fortalece a formação de qualquer profissional, gera conhecimento novo que pode ajudar muita gente e, no fim das contas, nos ajuda a tomar decisões melhores, baseadas em fatos e não em achismos. E para fechar, essa frase resume tudo perfeitamente. Sem método não há ciência, sem organização não há compreensão. Ou seja, sem um caminho claro, não se chega a uma descoberta científica.
E sem organizar essa descoberta, ninguém consegue entender ou aproveitar o que foi feito. É uma reflexão poderosa sobre a base de todo o progresso.